Crianças até 9 anos, 13. 13? Pastor Stanley está viajando com a família, vai passar essa semana aí, viajando, descansando. E acho que nós poderíamos orar agora, não só por ele, mas por todos aqueles que estão viajando. É importante que a igreja interceda por isso. Eu vou te convidar mais uma vez que você se coloque de pé, para que nós possamos orar, interceder por todos aqueles que estão nas estradas, estão viajando, né, descansando, visitando familiares. Eu passei essa última semana na casa da minha sogra, sobrevivi, estou aqui para testemunhar. Brincadeira, foi bênção demais. Devo ter engordado um pouquinho, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua presença aqui. E eu tenho certeza, através da tua palavra, que aonde o Senhor está, há plenitude de alegria. E é por isso que nós estamos felizes. Porque na presença do Senhor, há glória, honra, força, majestade e poder, como diz a tua palavra. Então, tudo que nós mais precisávamos nesse dia de hoje, é o que está acontecendo aqui agora, estar na presença do Senhor, estar diante do Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor atenda a cada oração feita aqui nessa noite, a cada pedido que foi levantado aqui nessa noite. Em especial, nós queremos agora orar por todos aqueles que estão viajando, por todos aqueles que estão fora das suas casas, estão nas rodovias, fora dos seus lares. Eu quero pedir ao Senhor que os teus anjos protejam, livrem de todo o mal. Não permita, Pai, que nenhum desagrado venha acontecer, que tudo possa ocorrer conforme a perfeita vontade do Senhor, conforme a bondade do Senhor. Guarda nossos queridos, guarda o pastor Stanley com toda a família, meus pais também que estão ali viajando, que o Senhor esteja com eles também nessa noite, ministrando ao coração deles e de todos os nossos queridos, de todos aqueles da igreja que estão longe daqui agora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos estudar a palavra de Deus, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Está vendo essa Bíblia que está aí na sua mão? Cadê a sua Bíblia? Levanta aí. Levanta aí. Todo mundo com a Biblinha lá em cima. Agora põe ela no seu colo, aí pertinho de você. Se for o celular, pode pôr. Está gravado no celular, né? A Bíblia. Olha para ela agora. Olha para ela. Olha para a sua Bíblia. Esse livro que está aí no seu colo, vai afastar você do pecado. Se ele não afastar você do pecado, o pecado vai afastar você dele. Então você vai repetir comigo assim: se a Bíblia não me afastar do pecado, o pecado vai me afastar dela. Vida espiritual, meu irmão, pode olhar aqui para mim. Vida espiritual funciona dessa forma. O Senhor te dá hoje, aqui nesse mundo, algo que é mais precioso que qualquer homem possa alcançar. A palavra de Deus. Se existe algo hoje, material, que você possa apalpar, que é santo e sagrado, aqui neste mundo, é a palavra de Deus. Não o livro em si, não o papel, mas a palavra de Deus que está inserida nesse livro. Porque a própria palavra de Deus é o Filho de Deus. Esse livro que você segura aí é o Filho de Deus. É Jesus. A Bíblia
é Jesus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa crer na Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa olhar para a Bíblia com essa concepção de que a Bíblia é o Filho de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode procurar ajuda nos mais diversos livros, nas mais diversas enciclopédias, nos mais diversos conteúdos de autoajuda, nos mais diversos escritores de, como a Bíblia diz, de vãs filosofias, mas eles não podem causar em você aquilo que a palavra de Deus pode causar. Se você ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai entender que esse capítulo começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, no princípio era apenas a palavra, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E João começa a dar uma descrição, se apresenta, e lá para o versículo 9, 10 por aí, ele disse assim: então a palavra se encarnou e foi manifestada no meio de nós. Ele estava apresentando a Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Mas Jesus morreu, ressuscitou. E hoje você tem a palavra como algo precioso perto de você. E a vida espiritual, ela tem que funcionar. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ter tempo com a palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, como você vai colocar Jesus dentro de você? O objetivo, quando você aceita Jesus, é Ele ser construído dentro de você. O objetivo é que dia após dia, você deixe de ser o velho homem e passe a ser o novo homem conforme a imagem de Jesus. A palavra de Deus diz isso. Não há outra forma de você deixar de parecer com o velho Rodrigo que você era e passar a parecer com o Filho de Deus, a Jesus, se você não inserir a palavra de Deus dentro de você, se você não construir a palavra de Deus dentro de você. A palavra de Deus tem o poder de edificar Jesus na sua vida. E a vida espiritual do crente tem que ser assim. A partir do momento que você aceita Jesus, você entra numa caminhada de cada dia abandonar mais as suas próprias características e adquirir mais as características do Filho de Deus. Amar como Jesus amou. Ser paciente, ser tolerante como Jesus foi. Entregar a sua própria vida em favor dos outros. Seguir os passos de Jesus, assim como os discípulos seguiram os passos de Jesus, para que você seja como Ele. Não tem como um crente em Cristo, que tenha contato com a palavra de Deus, não ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Hoje, quando eu fui preparar a palavra para pregar hoje à noite, eu deitei ali na cama um pouquinho, comecei a folhear a Bíblia e ler, e eu senti claramente o momento que Deus começou a falar comigo. Sabe quando você ouve a voz de Deus? É muito diferente de você estar lendo um livro, talvez você está fazendo um curso de, não sei. Você vai lendo, vai adquirindo ali a palavra no seu conceito, vai entendendo, aquilo vai formatando a sua ideia, as suas razões.
Quando você está lendo talvez algum livro secular, você está olhando talvez para você mesmo, avaliando como você age, o que aquele livro está ensinando, será que aquilo vai ser útil para você? Mas quando você pega a palavra de Deus, você está com a voz de Deus no seu colo, à sua disposição, para você saber aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa a seu respeito. Como você vai evoluir na sua vida espiritual se você não tem um contato com a palavra de Deus? E não é possível você ter uma vida espiritual por muito tempo se esse contato seu com a palavra de Deus não causar uma mudança em você. Se isso não acontecer, você vai se afastar. Infelizmente é assim. Se a Bíblia não afastar você do pecado, o pecado afastará você da Bíblia. E logo talvez você vai começar a sentir tédio, talvez, para vir para a igreja, vai achar que é uma perda de tempo, talvez gastar um tempo lendo a Bíblia todos os dias, e passo a passo você vai se afastando daquilo que foi revelado para você um dia, e que a sua alma entendeu que era algo muito precioso, mas aquilo nasceu em você, e você deixou de alimentar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é quem efetua em você a limpeza que Deus precisa fazer. Deus aceita você como você está. Sim, essa é uma verdade. Mas há uma segunda verdade em cima disso aí. Deus aceita você como você está, para que você seja transformado pela palavra de Deus. O Senhor quer que essa palavra cause efeito em você. É por isso que ela faz parte de uma das práticas espirituais num culto cheio da presença de Deus como esse de hoje, a pregação da palavra de Deus. O Senhor levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para mestres, outros evangelistas. E os mestres têm o objetivo, também os profetas, o objetivo de pregar a palavra de Deus para o povo de Deus, para que essa palavra faça as mudanças no seu interior. Se eu não tiver intimidade com a palavra de Deus, jamais eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade de Deus é expressa através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Tem pessoas que não sabem qual a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus quer de mim. Comece a ler a palavra de Deus e você vai ouvir a voz de Deus intimamente com você. Eu não estou falando daquela vontade generalizada. Talvez você está na igreja, você está no ministério de louvor, você está no coral, no teatro, talvez você está envolvido em algum ministério, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma vontade específica de Deus para a sua vida. Algo que Deus preparou, e a palavra de Deus diz, antes da fundação do mundo, para você, para que você pudesse entrar na vontade dEle. Mas quando você lê a Bíblia, e começa a ver ali a história dos homens de Deus, como caminhou cada servo do Senhor, quando você começa a estudar a palavra de Deus, as cartas que os apóstolos enviavam para as igrejas, que algum apóstolo enviava para outro apóstolo, e você começa a entender a vontade de Deus, e o Espírito Santo pega aquilo e aplica na sua vida. A sua intimidade com a palavra de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. A falta da palavra de Deus está fazendo as igrejas chamadas evangélicas se desviarem da verdade. Eu li uma frase essa semana passada. O que esperar de uma geração que chama Jesus de você e chama pastor de Senhor? O que esperar de uma geração evangélica que tem temor para chamar um pastor de Senhor, mas não tem temor para chamar Jesus de você? Você já viu como estão as músicas evangélicas hoje?
É difícil você ouvir uma música que não fala você, você, você o tempo todo para Deus ou para Jesus. Nós não concordamos com isso aqui. Às vezes a gente até utiliza alguma música, mas a gente faz as mudanças. A gente entende que nós não podemos nos referir ao Senhor assim. A igreja se afastou da palavra de Deus e passou a admitir para si aquilo que não é a vontade de Deus. Você vê igrejas cheias, transbordando de pessoas, sem o menor conhecimento da palavra de Deus, sem profundidade. Sabe o que é um crente sem profundidade? Um crente que não conhece a palavra de Deus. Se você não investir o seu tempo em conhecer a palavra de Deus, se talvez você fique apenas no YouTube procurando um pregador e outro, aquele que está mais famoso na época, aquele que fala as coisas que mais causam impacto, você jamais vai conhecer um Deus profundamente, você jamais vai conhecer a Deus profundamente. A palavra de Deus é que nos aponta a direção. A palavra de Deus é que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A palavra de Deus é que nos conserva no caminho que foi revelado no dia da tua conversão. Porque no dia da tua conversão, talvez foi descortinado um mistério diante de você. Mas se você não se alimentou da palavra de Deus, é como uma pessoa que não se alimenta. Ela se torna desnutrida, até talvez alcançar a morte. É assim o seu relacionamento com a palavra de Deus. Não é isso que eu vou pregar hoje. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, Moisés, junto com o povo de Deus, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra
venha agir em nós agora de forma sobrenatural, sendo transformada na voz do Senhor no nosso íntimo, aquela voz que o Espírito Santo que há em nós reconhece. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor permita-nos entender mais uma porção da Tua vontade para nós essa noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus lá em Atos, capítulo 11, Estevão estava em sua defesa, porque ele era um discípulo que estava pregando o Evangelho, ele foi capturado e foi levado para ser julgado. E Estevão faz uma narrativa de toda a história do povo de Deus, a história dos israelitas. E lá ele fala sobre Moisés e conta também toda a história de Moisés, tudo que aconteceu no Egito. E lá Estevão cita que Moisés teve 3 fases de 40 anos na sua vida. Os primeiros 40 anos ele nasceu e cresceu no palácio de Faraó, sendo tratado como filho da filha de Faraó. Ao completar esses 40 anos, ele fugiu por ter matado um egípcio que estava envolvido em uma briga. Ele fugiu para uma terra bem distante. E lá passou mais 40 anos, até um dia que ele estava no deserto e Deus falou com ele através de uma sarça. E nessa sarça, Deus chamou a Moisés para tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Tirar do Egito, levar para Canaã. Bom, por que o povo de Deus estava no Egito? Por que havia ali, talvez, uma conta que nós fizemos no trabalho da escola de líderes, 6 milhões de pessoas, ou mais um pouco, foi isso, né? Por que havia no Egito 6 milhões de pessoas? Porque se você voltar um pouco ali no final do livro de Gênesis, você vai entender que os filhos de Jacó foram para o Egito. Primeiro foi José vendido, foi jogado dentro de um poço, depois ele foi retirado, vendido para uma carruagem. Havia umas pessoas que compraram José, levaram ele cativo para o Egito, até que toda a vontade de Deus se cumpriu na vida de José, e José se tornou governador do Egito. Talvez muitos conheçam essa história, mas houve seca em todo o mundo conhecido daquela época, e apenas o Egito, por causa de José, que foi colocado lá, havia armazenado comida. Então os povos foram todos para o Egito, negociar com o Egito para adquirir comida. E dentre esses povos, os filhos de Jacó, que deram a toda a descendência ao povo de Deus, toda a descendência a Israel. Os filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, das quais uma delas veio Jesus, leão da tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Então, os filhos de Jacó foram para o Egito e lá se tornaram escravos. Trabalhavam por comida. Muito tempo se passou aí. Então, todo o Israel de Deus se desenvolveu no Egito. Mas o povo de Deus no Egito eram escravos. Eles trabalhavam para ganhar apenas a comida. E o povo estava ali, morando naquele lugar como cativos, presos, oprimidos por Faraó. E Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito e levar o povo à terra prometida. Amém? Se parece um pouco com a história de Jesus. Porque Jesus também foi levantado como Filho de Deus para tirar você do Egito, que representa esse mundo, e levar você à terra prometida, que é o céu, o reino celestial, a vida eterna. Assim como Moisés foi lá no deserto, tirou o povo que estava cativo e levou o povo para Canaã, a terra prometida, assim também isso tem que acontecer individualmente, pessoalmente na sua vida. Você tem que ser liberto do Egito para alcançar a terra prometida.
Os primeiros 40 anos, Moisés cresceu no palácio, depois 40 anos escondido, e aí, quando começa a terceira fase de 40 anos que a Bíblia relata da vida de Moisés, Deus aparece para ele numa sarça ardente que queimava e não se consumia. E foi lá que Moisés chegou e começou a falar com Deus. E foi de lá que saiu a expressão: tire as sandálias, porque a terra é santa, esse lugar é santo. Por isso que nós cantamos, irmãos: as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só para te ver. A presença de Deus é santa, a presença de Jesus é santa. Moisés então, através de um processo muito grande ali, com inúmeros detalhes, vai até Faraó e diz: liberta o povo, deixa o povo embora. Faraó é óbvio que não quis, porque o povo trabalhava para ele, o povo era escravo. Talvez a maioria do povo de Deus que estava ali cativo trabalhava o dia inteiro amassando barro, fazendo tijolos, para que Faraó construísse as suas megas construções. O povo de Deus estava ali oprimido por Faraó. E esse texto que nós lemos diz que, a partir do versículo 27, diz assim que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Verso 27 diz isso: Moisés retirou o povo do Egito, caminhou 40 anos pelo deserto, foi confundido, porque o trajeto que Moisés poderia fazer seria num tempo muito mais curto, mas o povo vagava pelo deserto. E Deus sustentou o povo até levá-lo à terra prometida. E nisso eu queria que você fizesse uma aplicação na sua vida. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você precisa entender que Jesus tira você de um deserto de escravidão. Jesus tira você do príncipe do Egito, que era Faraó, que oprimia o povo, que fazia o povo escravo dele, para levá-lo à terra prometida. Isso tem que acontecer na sua vida. A obra de Jesus na salvação do homem implica em retirá-lo da opressão do império do príncipe do Egito e levá-lo à terra prometida. Mas muitas vezes a sua vida espiritual passa por momentos que esse texto nos mostra, e mostra você como agir. Porque quando o povo foi retirado do Egito, como nós lemos aí no verso 27, o povo andou pelo deserto e murmurava todo o tempo. O povo estava sendo conduzido a Canaã celestial, assim como você está sendo conduzido a Canaã celestial. E apesar do povo ter sido liberto das mãos de Faraó, da escravidão de Faraó, o Egito não saiu do povo. Tem uma expressão que diz: o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E você, da mesma forma, foi retirado do mundo. Você é retirado desse mundo para servir a Deus, mas som resolveu com uma pancada. Tudo bem, Ricardo. Não mande nada para o Ricardo arrumar, viu? Ele resolve assim no murro, no tapa.
Então, do mesmo jeito que o povo foi retirado do Egito para ser conduzido a Jerusalém, a Canaã, você é retirado desse mundo, é retirado do império de Satanás sobre a sua vida, para ser conduzido a Canaã celestial. E a sua vida espiritual não pode ser como a vida do povo que foi retirado do Egito, porque, como eu estava falando, o povo foi retirado do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E talvez hoje você foi retirado do mundo, mas o mundo não saiu do seu coração. O povo, para você ter ideia, o povo murmurava no deserto com saudade da comida do Egito. Por diversas vezes o povo murmurava, e Deus se entristecia porque Deus procurava ser ali, através de todos os milagres que Deus operou, abriu o mar vermelho, destruiu os inimigos, era uma coluna de fogo à noite no deserto para aquecer eles do frio, era uma nuvem durante o dia para que não fossem consumidos pelo sol. A palavra de Deus diz que o povo caminhava pelo deserto, nem sequer as suas sandálias se desgastavam ou as suas roupas rasgavam, porque Deus os sustentava. E essa deve ser a sua atitude hoje, rumo a Jerusalém celestial: caminhar sem a murmuração, não ter saudade daquilo que você deixou para trás. Tem gente dentro da igreja lamentando o passado que vivia no mundo, está na igreja, mas o mundo está dentro dele ainda, não saiu. Números 11, versículo 27, Números 4, versículo 11, diz que o povo tinha saudade dos pepinos que eles comiam, dos melões que eles comiam, o povo tinha saudade do peixe que eles comiam lá no Egito, o povo tinha saudade das carnes que eles comiam no Egito. Eu quero perguntar para você, você está na igreja, você tem saudade daquilo que você tinha no mundo? O povo tinha saudade da comida, mas ele não olhava que haviam sido libertos da escravidão de Faraó sobre a vida deles. Eu não acho que a sua vinda para a igreja tem que ser algo que você enxergue como: vou abrir mão, vou perder tudo, vou deixar tudo por amor a Jesus e agora estou perdendo tudo. Não, meu irmão. Deixa eu te dizer, fazer parte da igreja de Deus é um privilégio. Fazer parte do povo de Deus é um privilégio. Muitos têm essa visão, eu não tenho. Achar que você está perdendo muita coisa por fazer parte do povo de Deus. Naquela época, sim. Naquela época, sim. O povo que foi retirado do Egito sofreu até chegar à terra prometida, chegar até a terra que manava leite e mel. Sofreu um pouco, mas muito pior era ser escravo de Faraó. Mas o povo havia sido liberto, as correntes haviam sido quebradas. Deus enviou 10 pragas, para que Faraó entendesse que era Deus quem estava operando, que o povo deveria ser deixado para ir embora. Deus fez tudo para libertar aquele povo, como Jesus deu a vida para libertar você. E aquele povo ainda murmurava pelo que vivia lá no Egito. E eu quero te perguntar, aquilo que Deus te deu até hoje é suficiente para você viver feliz até se encontrar com Ele? Ou você é um crente que está na igreja achando que está perdendo muita coisa por estar lá no mundo? Deus enviava o maná todo dia de manhã. O maná também era um milagre, caía da nuvem para o povo se alimentar. E o povo com saudade do pepino, do melão, dos peixes que Faraó dava. Deixa eu te perguntar, você tem saudade de alguma coisa que esse mundo já te deu? Isso entristece o coração de Deus, porque há um maná para cair da nuvem sobre a sua vida e te alimentar. E nada vai ser comparado àquilo que você tinha antes, na época que você vivia no mundo. O povo cansou do maná.
Chegou um ponto do povo falar: estamos cansados deste pão desprezível. Estamos cansados deste pão desprezível. Como está o seu coração hoje na sua vida espiritual, pertencente à igreja? No final eu quero conhecer quem está nos visitando, mas eu conheço bastante. Eu sei que todos aqui, talvez quase todos, fazem parte dessa igreja. Como está o seu coração? Você está feliz com aquilo que Deus tem te dado? Ou você olha para o mundo com saudades? Quer viver aquilo que você vivia lá? Era tão bom? Quando o povo se cansou do maná, Deus enviou cordonizes para que eles pudessem se alimentar, e Deus sustentou todo o povo durante todo o caminho dele no deserto. Versículo 27 ainda diz assim, que Faraó, que o povo não se importou com a ira de Faraó. Que Moisés não se importou com a ira, com a cólera de Faraó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você nessa noite: não há nada que o inimigo possa fazer contra você. Não há nada que Satanás pode sabotar os planos de Deus de se cumprirem na sua vida. Talvez quem mais atrapalhe os planos de Deus a se cumprirem na sua vida é você mesmo, são as suas escolhas. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e por isso o maligno não lhe toca. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Moisés não se importou com a cólera do rei do Egito. Permaneceu firme. Esse versículo 27 diz que Moisés e o povo permaneceram firmes. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 2, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Talvez você vai passar, sim, uma provação ou outra, mas o inimigo não pode tirar de você aquilo que Deus conserva para você. O inimigo não pode tocar naquilo que Deus conquistou para você. O inimigo não pode roubar aquilo que Deus tem para te dar, se você permanecer firme no propósito que Deus tem para você. Final do versículo 27 diz que Moisés andava como quem vê aquilo que era invisível. Essa tem que ser também a sua atitude. Sabe, se tornar cristão, aceitar a Jesus como Salvador, muitas vezes é viver por aquilo que você não vê. Deixa eu te dizer, o teu tesouro não está aqui nesse mundo. Teu tesouro está na eternidade. A sua recompensa está na eternidade. Não quer dizer que você não vai viver uma vida confortável, não quer dizer que Jesus não tenha isso para você. Talvez tenha, mas talvez não. Agora, a sua recompensa eterna é garantida por Ele, pela palavra dEle. A palavra de Deus diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. No reino dos céus há uma recompensa para você. Viva por aquilo que você não vê. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A palavra de Deus orienta você a se atentar para aquilo que você não vê. O mesmo espírito que Moisés teve, Moisés não via a terra prometida, ele ainda não enxergava, mas ele vivia como aquele que vê o que é invisível. Talvez a recompensa que Deus tem para você, você não consegue enxergar, mas viva pela fé, ande pela fé. Vida espiritual é fé. Você tem que ter o primeiro passo de fé para aceitar Jesus. Quando o evangelho é pregado, há uma medida de fé que você precisa ter para aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas a sua vida, com o passar do tempo, talvez vai exigir que você cada dia mais ande em fé. Ande em fé porque o Senhor quer treinar você para que a sua fé cresça. Caminhe como aquele que vê aquilo que é invisível. Versículo 28 fala que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. E a representação disso, que fala aí no versículo 28, lá de Hebreus, voltando para o texto de Hebreus. Versículo 28, capítulo 11, diz assim, pela fé... Versículo 28 diz assim, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O próprio Deus instituiu a primeira Páscoa. Deus iria executar o juízo dele sobre o povo. Então Deus mandou que o povo, cada família, pegasse um cordeiro e sacrificasse esse cordeiro. E pegasse o sangue dele e passasse nos umbrais das portas. E também Deus ordenou que as famílias se alimentassem desse cordeiro. O sangue que foi aspergido nos umbrais das portas iria livrar o juízo de Deus contra cada família. O sangue de Jesus que está sobre a sua vida livra você da ira de Deus contra o pecado que possa estar na sua vida. Amém. Pelo menos um amém, eu ouvi. Você está coberto pelo sangue de Jesus? Você se alimenta do cordeiro como Deus ordenou que as famílias se alimentassem do cordeiro? Você se alimenta de Jesus? Você se alimenta da palavra de Deus? A Páscoa representa a morte do cordeiro. Aquilo que você creu no dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador. O sacrifício de Jesus na cruz que envolve a sua morte, o derramamento do sangue que livra você do pecado e a ressurreição que te dá, garante a você também a vida eterna e a ressurreição no último dia. O sacrifício de Jesus. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Versículo 28 diz, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. O Senhor vai fazer milagres na sua vida para que você alcance a terra prometida que Ele tem para você. E ainda que os seus inimigos possam seguir você, perseguir você, eles serão exterminados como o povo foi exterminado quando o mar se fechou sobre eles, não sobre o povo de Deus. Versículo 30 diz, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Depois de 40 anos, o povo de Deus chegou à terra prometida que era cercada por muralhas. E o povo começou a rodear as muralhas, e a louvar e a adorar a Deus, e a tocar instrumentos e trombetas, e as muralhas se ruíram. E então o povo alcançou a terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa,
A terra prometida sua é a Jerusalém celestial. Pare de olhar para as bênçãos, para as coisas desse mundo, achando que a bênção de Deus é o carro novo que você adquiriu, achando que a bênção de Deus é a casa nova que você tem. Deixa eu te dizer, a bênção de Deus é a salvação em Jesus Cristo. O povo foi todo conduzido pelo deserto com um único objetivo: alcançar a promessa de Deus, que era Canaã. Você vai caminhar por essa vida até o fim da sua vida para alcançar aquilo que o Senhor conquistou para você na cruz através do sacrifício de Jesus, a Canaã celestial. Meu desejo é que essa palavra se cumpra na sua vida, que você passe a viver. Sabe, irmãos, o que mais se vê nos dias de hoje são pessoas em igrejas esperando que Deus as abençoe com bens materiais. Deixa eu te dizer, as coisas desse mundo não têm valor para Deus. Você acha que um carro zero tem valor para Deus, irmãos? Você acha que Deus quer presentear você? Ele olha um carro e fala assim: vou dar um carro para o Fábio, ele vai ficar feliz. Deixa eu te dizer, carro não tem valor para Deus, as coisas desse mundo não têm valor para Deus. O que tem valor para Deus é a salvação, que garante a você viver com Ele eternamente. Quando os discípulos foram lá expulsar demônios, saíram e retornaram felizes, porque eles tinham autoridade para expulsar demônios, Jesus disse: o que deve alegrar o seu coração é o fato do nome de você estar inscrito no livro da vida. O que deve alegrar o coração da igreja hoje é o fato de Jesus ter escrito o seu nome no livro da vida. O que deve sustentar a sua fé, o que deve fazer você resistir, o que deve fazer você permanecer firme na igreja, é o fato de você ter a sua salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais valioso do que isso para Deus. E que isso conserve você na sua fé, em nome de Jesus.